A Bíblia é o livro mais divulgado em todo o mundo. Ela já foi escrita em mais de 2.400 línguas. Mas nem sempre foi assim. Originalmente, a Bíblia foi escrita em 3 línguas: o hebraico, o grego e o aramaico. Esse último em uma parte menor. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo foi escrito em grego. E tem uma curiosidade sobre o hebraico. A maioria das palavras em hebraico só tinham apenas 3 letras e não tinham vogais. Interessante, né? E mesmo assim eles conseguiam ler. Somente muitos séculos depois é que as vogais foram acrescentadas. Imagina o trabalho que os tradutores tiveram para traduzir a Bíblia palavra por palavra. E não é só isso. A tradução da Bíblia é um grande desafio. Deixa eu te dar um exemplo aqui. O tempo verbal do hebraico é diferente do tempo verbal no português. No português, quando você lê um verbo, você sabe imediatamente se ele está no presente ou se ele está no passado, ou no futuro. Mas no hebraico não é assim. Para você saber em que tempo verbal está determinado verbo, na maioria das vezes você precisa estudar o contexto, o que o autor queria dizer para poder entender em que tempo estava o verbo. Mas não se preocupe, muitos estudiosos da Bíblia se debruçam diariamente sobre o texto para garantir que a sua tradução esteja correta para a gente. Existe inclusive um ramo da teologia bíblica que lida somente com os textos. E o melhor de tudo, Deus é quem está por trás de toda a tradução da Bíblia. Quando você lê a Bíblia em qualquer tradução, com certeza quem está contigo ali é Deus, para te ajudar a entender. Você já leu a Bíblia hoje?